Presente aqui para mais um estudo, vamos fazer a nossa oração para a gente se conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui para nos assistir e nos ajudar nesse estudo. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, agradecidos estamos por essa oportunidade de estudo, oportunidade de estudar junto com nossos irmãos, tanto encarnados como desencarnados, que eles possam, assim como nós, se libertar, evoluir, crescer, poder praticar as coisas certas, fazer o certo. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, na pergunta 626, ele pergunta assim: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, conhecimentos dessa lei só por intuição os homens o tiveram? Aí os espíritos respondem: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos que meditaram sobre a sabedoria há podido compreendê-los e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que a quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompleto ou adulterado pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, meus irmãos, o que eles nos dizem aqui é o seguinte, que desde o princípio de tudo, né, esse conhecimento está ao alcance de todos, né? Não foi Jesus só que trouxe, Jesus trouxe aperfeiçoado, né? E com isso, mesmo assim, Jesus não abriu para todo mundo. Tanto é que ele escolheu os seus 12 apóstolos e com esses apóstolos eles foram introduzindo e explicando, né, o que é a vida, o que é a morte, o que é você servir, o que é você ser servido, né, o que é você praticar o bem, né, sem olhar a quem. Então Jesus nos fez passar isso, mas antes de Jesus teve muitos que ensinaram. Só que Jesus houve uma necessidade dele voltar, dele retornar, dele estar entre nós. Porque o planeta chegou a uma fase que moralmente estava destruído. Ninguém mais ligava para Deus, ninguém mais tentava fazer as coisas certas, ninguém mais tinha moral, né? A ponto de destruir cidade, locais, né? Ló mesmo foi um exemplo, né? Somorra e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, que destruíram tudo porque estava entregue a tudo que é coisa ruim, né? Temos ainda muitas coisas mesmo. Então, Jesus, para que o planeta não fosse destruído, ele se ofereceu à humanidade para ser o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio aqui para nos salvar e dizer, eu vou ser salvo porque eu creio em Jesus. Não, você vai ser salvo quando você se modificar, quando você fizer a sua reforma íntima, como você compreender que você é uma consciência. Quando você entender que você tem que fazer as coisas certas, quando você compreender que você está vindo aqui nesse planeta, além de ter acertos de conta pela lei de causa e efeito, é para evoluir, para crescer, para melhorar, para que você possa ajudar o próximo. Aí você fala, mas todo mundo que é bonzinho leva o raio. Não, todo mundo que é bonzinho não leva o raio não, meu amigo. Todo mundo que é bonzinho já compreendeu a sua missão aqui, né? E esses que ainda praticam as coisas erradas, esses que têm que acordar e ver aquela pessoa que pratica o bem como exemplo, né? Nós entramos numa fase que o herói desse pessoal são as pessoas erradas, é o político corrupto, é o político ladrão, né? As pessoas deviam estar procurando as coisas de Deus, as pessoas estão brigando politicamente, né? Politicamente as pessoas estão aí, que eu sou fulano de tal, que eu sou cicrano. Rapaz, se as pessoas botarem a sua consciência e deixar essa política de lado, né?
Você tem que votar? É uma lei humana? Vai lá e vota. Se você também não quiser votar, não vota. Entendeu? Faça o certo, faça aquilo que vem na sua consciência, mas não deseja mal a ninguém, não pratica o mal ou mal a ninguém, né? Porque o mal, ele é muito ardiloso, né? Ele sabe como buscar, como te futucar em você e te colocar aquela ignorância, aquela raiva, né? Aquela, que fulano só fala em fulano. Hoje em dia, você até dentro de um grupo espírita, grupo católico, evangélico, se você falar certos políticos lá, o seu irmão de crença quer discutir com você, quer brigar com você, quer impor a razão dela, como se a razão dela fosse a verdadeira. E a gente sabe que não é assim. Desde o princípio, fala que política e religião andam junto. Para mim, não. Para mim não, infelizmente teve um tempo que realmente aconteceu isso, né? Quando perceberam que o ser humano é ambicioso, é ignorante, né? O ser humano, ele gosta de vantagem, ele não gosta de sacrifício, ele gosta das coisas fáceis, né? Ninguém quer entrar pela porta estreita, todo mundo quer entrar pela porta larga, mas a porta larga não vai te levar a lugar nenhum. Então, Jesus não foi o único que trouxe, teve Moisés, teve Buda, teve Krishna, teve Sócrates, Platão, mas teve muitos mesmo. Então, vamos nos conscientizar que Jesus, ele veio nos mostrar o caminho de como a gente alcançar a nossa evolução, como a gente consegue sair dessa matrix que nós estamos aqui, né? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse estudo e pedir aos nossos irmãos desencarnados que eles possam se conscientizar e parar de fazer mal às pessoas, parar de intuir as pessoas, né? Vamos enfraquecer aquele que realmente comanda lá embaixo a miséria humana, né? Que são esses espíritos que nós chamamos de magos negros, né? Depois tem os espectros, dragões, depois tem os arcontes, né? É muita coisa que vocês ainda não procuraram pesquisar, né? Mas a verdade um dia aparecerá e nós vamos nos libertar de uma coisa chamada religião. Religião. Quando nós aprendemos que nós somos consciências livres, que nós temos que melhorar por nós mesmos, que Deus colocou o que dentro da gente? A consciência. Ou seja, ele está dentro de nós. Então, nós temos que raciocinar para que nós possamos nos modificar e nos equilibrar. Então, vamos fazer a nossa oração e agradecer a espiritualidade. Obrigado, bons espíritos, por estar presente aqui, nos ajudando, nos protegendo nesses estudos. Muito obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.